fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós vamos conversar com o prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da AMIG, Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, José Fernando, do MDB. Prefeito, bom dia. Prazer recebê-lo nos nossos estúdios aqui no Mercado Central. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite e estamos aí. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, prefeito, eu queria falar sobre a revisão do Código da Mineração no Brasil. Essa é uma pauta que vejo o senhor defender desde que o senhor era deputado federal, agora é prefeito já de Conceição do Mato Dentro no segundo mandato. Dentro desse processo que está voltando a ser discutido no Congresso Nacional, já vi, por exemplo, as mineradoras se manifestarem dizendo que o ideal é que as regras atuais sejam mantidas. Qual o posicionamento do senhor enquanto presidente da AMIG e prefeito de uma cidade mineradora? Como você próprio disse, desde a época que eu fui deputado, isso está sendo discutido. Isso é 2006, nós já estamos em 2021. Isso já vai há mais de 20 anos, praticamente. Ou seja, nós estamos nessa legislação voltando com um assunto que não foi discutido, que não é discutido desde 2006 e até antes disso. Então agora está se montando um grupo de trabalho no Congresso Nacional, já tem uma relatora, que é a deputada de Minas, Grace Elias. Nós já fizemos contato com ela, já solicitamos uma audiência pública que seja feita com a Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil. Eu quero te corrigir agora, viu? Porque a nossa associação agora, ela é nacional. Temos vários estados hoje já participando da nossa associação, que representa mais de 80% da atividade mineradora do país, proveniente dos municípios, que eu não falo só municípios mineradores, mas municípios minerados pelas mineradoras. Então, estamos agora fazendo essa discussão, vamos começar a fazer a discussão, colocando novamente, as questões pertinentes a esse grupo de trabalho, a essa comissão, para discutir um código de mineração que é um decreto-lei de 1967, ou seja, mais desatualizado impossível. Bom dia, prefeito, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Em relação a esse código, da mineração, a essa discussão, eu peguei pouca parte, infelizmente, aí do que o senhor disse, mas entendi que o senhor estava falando que isso está sendo discutido já há alguns anos. E a gente sabe que essa questão, até pelos rompimentos das barragens em Mariana, em Brumadinho, é uma questão que vira e mexe, vem à tona ou depois passa a ser esquecida por um período e que nunca parece ter uma solução. Por que essa falta de discussão? Por que demorou tanto tempo para tentar discutir de forma mais eficaz, mais eficiente a questão da mineração aqui no nosso estado? Thalita, foi necessário um desastre do tamanho de Mariana e depois um desastre de Brumadinho para que isso se colocasse na agenda do país. A nova mineração pós-Mariana, pós-Brumadinho, a sociedade não aceita mais que não seja fundamentada na sustentabilidade, na segurança e na diversificação econômica. Nós não podemos transformar as cidades mineradoras em minerodependentes para que depois que a atividade acabar virarem cidades falidas, como é o que a gente está vendo que pode acontecer com Itabira, já com a exaustão mineral, É o que você falou, infelizmente, Thalita, tem décadas que se arrasta, no Congresso Nacional, um código de mineração, que é um decreto-lei de 1967, que vem sendo, atualizado, por questões pontuais, quando acontece um desastre, como Brumadinho e Mariana. Então, nós temos que colocar isso na agenda do país da maneira e da importância que tem isso para o país em termos de exportação, em termos de lucratividade,
em termos de geração de emprego e renda, dentro de uma visão que agrega valor e industrializa o país. Nós temos que ter uma visão estratégica da mineração, não ser uma atividade que apenas exporta para a China isenta de ICMS. Ao contrário do que acontece aqui, que deveria acontecer, um incentivo à industrialização dessa matéria-prima, desse bem natural não renovável, aqui dentro do país. Essa isenção do ICMS que o senhor apontou, inclusive, que é aquela questão relativa à Lei Candir, Minas acredita, e os estudos mostram isso, que a gente teria mais de 135 bilhões a receber da União, se fôssemos pensar nessas compensações, né? Mas o acordo que foi feito... Não. São aproximadamente 1 trilhão de renúncia de receita desde a Lei Candir. A Lei Candir, que isentou todo o ICMS da exportação do minério, desindustrializa o país e quebrou o estado de Minas Gerais. O senhor fala que quase 1 trilhão, então, em relação à perda, à renúncia de receitas, para além daquilo que se fala, de números que, por exemplo, o Estado apresenta constantemente à Assembleia Legislativa. De onde vem esse cálculo de 1 trilhão, então, deputado? Já que a gente sempre aqui falou, prefeito, aliás, perdão, já que a gente sempre falou aqui de algo em torno de 135 bilhões. Não. Os números que se apresentam de renúncia de receita é na ordem de 1 trilhão. Na ordem de 1 trilhão ao longo dos 23 anos de Lei Candir. Esse número vem de onde? Eu insisto na pergunta. Da Assembleia Legislativa, dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas. Isso são números que inclusive eu vejo no jornal O Tempo, em todos os jornais. São números públicos de renúncia de receita desde a Lei Candir. E 80% dessa renúncia vem proveniente da renúncia de receita do ICMS, que não se paga quando se exporta. E quem que pagaria esse ICMS? O chinês que compra o nosso minério. Sim. Nós estamos isentando o ICMS do Estado para o chinês industrializar o nosso produto. E você sabe o que a China fez? A China acoplou o nosso minério num programa de logística, fazendo ferrovias. Você vê nos últimos 20 anos o que a China fez de ferrovia. Tudo com minério de Minas Gerais, isento de ICMS, que era o dinheiro que está faltando para a saúde e para a educação no estado. Prefeito, deixa eu entender uma coisa aqui. Por que então que a Assembleia, e isso aqui a gente tem notícias e mais notícias, a Assembleia falava isso, o governo do estado falava isso em 135 bilhões e não em 1 trilhão de reais? Porque esse é o valor que a gente sempre falou, mas eu não o cerne aqui, que eu acho que é importante. Eu te falo em números atuais, em cima do faturamento da Vale. Você pega o faturamento da Vale no primeiro trimestre desse ano, cujo lucro líquido foi de 32 bilhões de reais. Você coloca então vamos jogar um faturamento aí eles têm um lucro aí de 50% em cima do faturamento? Acredito que não, mas vamos colocar uns 30% de lucro em cima do faturamento. Então nós estamos falando de um faturamento em torno de 200 bilhões em 3 meses. Se você joga 25% do ICMS, só nessa conta de 3 meses, você teve uma renúncia de receita na ordem de 60 bilhões. Bom, não, tudo bem. O senhor então vai me desculpar, mas os antecessores do senhor na Amiga então faziam uma conta errada e mostravam um dado errado. Porque esse foi o valor que historicamente foi dito ao longo dos últimos anos em Minas Gerais. E óbvio que eu não vou colocar o senhor aqui nos maus lençóis com seus antecessores, mas esse número não saiu da minha cabeça por acaso. É isso que eu quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo aqui, que a gente não inventa número. Isso aí foi dito e havido ao longo de muito tempo. O que eu queria... Olha, o que eu tenho visto com relação a 135 bilhões é o acordo que o governo federal está oferecendo a Minas, em torno disso.
Prefeito, eu confesso para o senhor que tenho as minhas dúvidas aqui sobre aquilo que o governo ofereceu, porque historicamente o que foi cobrado é esse o valor. Bom, mas para além dessa questão, a gente não pode ficar aqui, até porque o nosso tempo é finito, o senhor sabe disso, em cima dessa discussão. Eu queria que o senhor falasse sobre a diversificação econômica dos municípios mineradores, né? É uma questão que Itabira está vivendo agora, um drama um pouco mais urgente talvez do que os outros municípios, porque a mineração lá está chegando a um nível de exaustão. Dentro de alguns anos não vai ter mais o que se explorar em Itabira. O que os municípios cobram que haja de postura talvez por parte dos governos federal e do estado para que sejam ajudados a diversificar a economia e não dependam tanto mais da mineração? Olha, nós temos que colocar a diversificação econômica desde a licença prévia da atividade. O que há que se pensa no fim da atividade. É o que está acontecendo com Itabira. Itabira está vivendo, né, a falta de planejamento da atividade mineradora. Quando ela se acaba, ela é finita. Por isso que eu apresentei um projeto de lei como deputado, acabando com a Lei Candir para os bens naturais não renováveis, porque é finito. Minério não dá 2 safras, como já dizia coisa. Então a questão é da diversificação econômica. Nós temos que acoplar a diversificação econômica desde o início da atividade, não e acabar com a minerodependência que hoje a atividade impõe às cidades. O de Itabira é um caso dramático que está sendo que nós estamos vivendo, uma vez que já está anunciado a exaustão das minas dentro de 10 anos. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Prefeito, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente, combinado? Combinado. Para começar, a mineração em Minas. Precisa mudar a lei da mineração no Brasil, porque a mineração em Minas, ela depende de uma lei federal. Nós temos que mudar a lei federal no termos de concessões, no termos de CEFEM, inclusive é uma proposta da MIG, agora a questão de uma CEFEM específica para as reservas de grande rentabilidade que tem no petróleo. Os municípios mineradores e os municípios impactados pela mineração. Precisamos rever, inclusive, a medida provisória que prejudica os municípios impactados. Isso é uma demanda que já está se arrastando há algum tempo dentro do Ministério de Minas e Energia para mudar a lei atual, que prejudica os municípios impactados por atividade mineradora. Novo Código da Mineração. Precisa rever 3 pontos cruciais: concessões, royalties e exportação. Lei Candir. O diálogo entre as cidades e as mineradoras. Está evoluindo, mas precisamos evoluir mais no quesito diversificação econômica. Exploração mineral versus desenvolvimento sustentável. Hoje a sociedade não exige mais uma mineração que não esteja no seu DNA a sustentabilidade, a segurança e a diversificação econômica. A diversificação econômica de municípios mineradores. Fundamental para a sobrevida das cidades e dos municípios. Muito bem, nós recebemos aqui nos nossos estúdios no Mercado Central o prefeito de Conceição do Mato Dentro e presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, José Fernando, do MDB. Obrigado pela visita, prefeito. Obrigado, eu estou enviando para você os dados atualizados da renúncia de receita da Lei Candir. Ok. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela sua visita, prefeito.